Nesse vídeo eu vou contar pra vocês uma das histórias mais bizarras da Flor de Lis, lembrando que ela foi condenada a 50 anos de prisão e não dá pra contar todas as histórias somente em um vídeo. A Globoplay lançou um documentário sobre a vida da pastora, a HBO vai estrear um agora no início de dezembro, e livros sobre crimes e vida da pastora estão sendo lançados no decorrer desse mês. E sim, gente, a Flor de Lis organizou uma seita dentro da casa dela com os filhos dela. Rolava sexo e rolava banho de sangue, sim. Mas pra gente entender isso, a gente tem que voltar na vida da Flor de Lis. Então, por isso, esse vídeo vai ser o primeiro. A Flor de Lis, ela nasceu em um lar evangélico. O pai e a mãe eram da religião. Eles tinham um grupo de oração, onde a Flor de Lis cantava e orava. E um dia, a Flor de Lis estava indo em uma outra igreja com o pai dela e a mãe. E aí, dentro do carro, ela adormeceu. Quando ela acordou, ela avisou para o pai de um sonho que ela tinha tido, que ele bateria o carro, deu tempo do pai dela desviar esse carro e salvar a família de um acidente. Desde então, a Flor de Lis ficou conhecida como uma mulher que profetizava. Então, segundo relatos, as pessoas iam até esse grupo de oração lá no Jacarezinho, onde eles residiam, e ela falava, olha, fulano, vai acontecer tal coisa com você, toma cuidado com tal coisa. E assim ela foi ganhando uma certa fama ali no Jacarezinho. E muito nova, ela casa com um pastor mais tarde, tem 3 filhos com ele, que é a Simone, o Flávio e o Adriano. Em alguns lugares aqui na internet, isso não tá em nenhum documentário ou livro que eu li, vão dizer que o pastor teria pego a Flor de Lis com um rapaz mais novo. Mas lembrando que isso aqui não é oficial, tá bom? Ok, ele se separa da Flor de Lis e a Flor de Lis ela fica em casa cuidando dos 3 filhos. E o que ela vai fazer? Ela começa a avisar para as mulheres do grupo, olha, eu fico em casa o dia inteiro, eu posso ficar com seu filho. Isso é uma coisa natural ali. E as mães vão trabalhar e deixam seus filhos na casa dela. Só que algumas mães não vão voltar para pegar esses filhos. E aí tá a questão. Então a casa dela tá sempre muito cheia. O que acontece? Essa casa muito cheia acaba atraindo outros meninos. Um deles é um rapaz que ele é usuário de droga, anda ali pela rua sempre e a Flor de Lis já conhecia ele. E ela propõe a ele que ele venha morar com ela para que ele largasse as drogas, que ela teria alguns métodos e que ele ficaria livre do vício. Ele aceita, ela tranca ele em casa e faz orações. Depois de algum tempo, ele se livra das drogas e ele começa a fazer muita propaganda dela, dizendo que ela é uma mãe e que ele teria se curado do vício. Então, isso atrai mais crianças, mais mães deixando seus filhos com a Flor de Lis. Para que eu chegue até a próxima história, eu preciso lembrar vocês aqui que algumas mães vão dizer em livros e no documentário da Globoplay que algumas crianças não queriam voltar para casa porque a casa da Flor de Lis era uma casa que tinha muita criança, eles gostavam de ficar lá brincando, então eles não queriam voltar para casa. O próprio Misael, que é esse aí que vocês estão vendo, o pastor Misael, ele disse que levou um videogame para casa da Flor de Lis e ficou lá jogando, e os pais dele batiam na porta chamando ele para voltar para casa, ele não queria. Lembrando que a polícia, a justiça naquela época não era tão eficaz. E os pais vão até a polícia, avisam o que está acontecendo, mas a polícia não faz nada, é Jacarezinho, são pessoas muito pobres, então eles não levam aquela denúncia a sério. E o Misael acaba ficando lá, assim como o Anderson, que também tinha mãe, tinha família, mas gostava de ficar lá porque a criançada toda estava lá brincando, curtindo. Nessa época, o pastor Anderson conhece Simone, filha da Flor de Lis, começa a ter um namorinho com ela ali de criança, passa a frequentar a casa da mãe da Simone e se torna mais um filho da Flor de Lis. Esses 8 filhos da Flor de Lis é a primeira geração. Lembrando que eu tô colocando aqui o pastor Anderson como filho dela até então. Durante essa fase aí, gente, conta-se que a Flor de Lis um dia entrou em um coma profundo. Só que ninguém levou ela para o hospital. Parece que ela estava dormindo. Quando ela acordou, ela pegou nos cabelos dela e percebeu que esses cabelos estavam curtos.
E aí ela disse que ela não era mais a Flor de Lis e que seria uma entidade, a Keturiane. Essa entidade estava possuindo o corpo da Flor de Lis e teria uma missão de acolher pessoas para viver dentro da doutrina da Keturiane. Só que essa doutrina da Keturiane, para alguns filhos, essa entidade, possuindo o corpo da Flor de Lis, profetizava algumas coisas. Segundo ela, coisas que não estariam no evangelho, que as pessoas não sabiam ler o evangelho direito e que ela ia ali explicar para os filhos o evangelho verdadeiro. E eles seriam os escolhidos por Deus para fazer parte desse grupo pequeno liderado pela Keturiane. A Keturiane também profetizava coisas ruins que poderiam acontecer com seus filhos. Ela manipulava os filhos, dizendo onde eles estariam, que rua eles teriam passado, com quem eles estavam, e que os espíritos ao redor deles teriam avisado a Keturiane o que eles estavam fazendo. Então, se eles passavam por alguma rua, ela falava, olha, não passa por tal rua, porque vai acontecer tal coisa com vocês. E eles ficavam bestas, porque eles tinham passado na rua, tinham conversado com fulano, mas a gente sabe que a Flor de Lis nasceu e morou dentro do Jacarezinho, ela poderia, de alguma forma, ter recebido essa informação de alguém. Enfim. Aí a filha biológica da Flor de Lis, a Simone, ela entra no mesmo processo que aconteceu com a Flor de Lis. Ela passa a dormir por alguns dias e ela acorda com a entidade hebreia. Hebreia veio para ajudar Keturiane, ou seja, Simone e Flor de Lis, elas passam a ter ali os corpos possuídos por duas entidades que levariam a salvação dos filhos da Flor de Lis e do mundo através das pregações delas. Mas isso não podia ser revelado porque os escolhidos seriam só alguns filhos e eles passariam essa palavra adiante. E em um depoimento de um dos filhos da Flor de Lis, dessa primeira geração aí, ele contou que quando entrou para a família, ele foi levado a um ritual de purificação. Ele foi obrigado a ficar isolado em um quarto durante 7 dias. E nesse período, ele tinha que se vestir com roupas brancas e só se alimentava apenas de arroz e legumes. Ele ainda relatou que nesse período ele ficava com a Bíblia rezando e recebia visitas de algumas pessoas da casa, consideradas por ele um grupo mais seleto, que participava de rituais secretos. Ele ainda contou que um determinado dia, dentro de um período de isolamento, a Flor de Lis foi sozinha ao quarto dele e eles fizeram sexo. Segundo o homem, depois daquele dia, ele e a deputada transaram várias vezes. Aí, gente, ele vai falar para a polícia que ele não entendeu aquilo só como um sexo ou transa. Ele achava que ele estava fazendo amor com um ser divino. E aí entra aqui toda a bizarrice da história, gente. Ele acreditava mesmo que a vida dele ia ser melhor porque ele estava transando com Keturiane. Aqui é notório, gente, a lavagem cerebral que essas pessoas estavam passando dentro dessa casa. Ele ainda diz que um irmão tinha relação com outro irmão lá dentro e que esses rituais, essas transas seriam naturais para eles, que faziam parte desse processo de purificação e de amor ao ser divino que era a Keturiane. Ele ainda contou que a Flor de Lis pediu para alguns filhos que fizessem cortes nas mãos e usassem esse sangue para escrever salmos nas paredes no quarto onde ele estava isolado. Ele disse que isso acontecia várias vezes e que naquele período existia 30 filhos adotivos na casa, mas só alguns faziam parte desse ritual. Ele ainda contou que depois de algum tempo, um desses filhos que tinha recém-chegado, que seria o Luan, a pedido da mãe da Flor de Lis, teria feito uma simpatia com uma foto do empresário Pedro Werneck. O Pedro tá até no documentário da Globoplay. Eles colocaram o nome do Pedro numa maçã com fitas coloridas e mel.
O propósito, segundo ele, seria de induzir o Pedro a ajudar financeiramente a família da Flor de Lis. E isso realmente aconteceu, gente. Há pouco tempo atrás que o Pedro Werneck parou de ajudar essa família. Ele foi um cara que levou a mídia para conhecer a Flor de Lis. Ele está muito presente no documentário da Globoplay, como eu já disse aqui. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando que o próximo vídeo vai seguir a cronologia dessa história, tentando trazer para vocês fatos e histórias que talvez vocês não conheçam e que só estejam nos livros e nos documentários. As reportagens estão muito rasas. Alguns comentários aqui na internet, alguns vídeos na internet que eu vi aqui estão muito incompletos. Então, para que o vídeo não fique tão longo, eu vou sempre tentar fechar em 10 a 15 minutos e fechar a história desde que ela seja uma história que realmente seja relevante para esse caso da Flor de Lis. Muito obrigada para você que é inscrito no canal. Para você que não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda esse canal a crescer. Compartilhem o vídeo e comentem. Valeu!